Na era da República Romana, foram vários generais brilhantes que fizeram grandes conquistas para o mundo romano. Hoje iremos conhecer a história de um dos maiores generais de todos os tempos. Seu nome era Cneo Pompeu. Ele foi um líder militar muito habilidoso, que dominou países e ampliou o poder de Roma. Pompeu era de uma rica família e seu pai se chamava Estrabão, e foi cônsul em 89 a.C. Pompeu nasceu em 106. Não se sabe muito sobre sua infância. O que sabemos é que ele começou sua carreira militar muito cedo. O pai de Pompeu havia morrido quando Pompeu tinha apenas 21 anos. Pompeu herdou suas propriedades, sua filiação política e, principalmente, a lealdade das legiões comandadas por seu pai. Antes da morte de seu pai, Pompeu já estava servindo com ele há 2 anos, e tinha participado da guerra social contra as tribos itálicas. Durante a guerra civil entre Sula e Mário, Pompeu apoiou Sula, e o ajudou com 3 legiões. O ditador Sula ficou impressionado com o desempenho e autoconfiança do jovem Pompeu, e Sula acabou arranjando o casamento de Pompeu e sua enteada. Com esse casamento, Pompeu deu um grande passo para suas ambições. Com a guerra dentro da Itália encerrada, Sula enviou Pompeu para enfrentar os marianos na Sicília e na África. Em 82, Pompeu conquistou a Sicília, o que garantia os suprimentos de cereais da cidade de Roma. Em 81, Pompeu seguiu para a África e derrotou Cneo Domício Enobarbo depois de uma dura batalha. Após esta série de vitórias, Pompeu foi proclamado imperator por suas tropas no campo de batalha africano. Foi após essas vitórias que ele recebeu o título de Magno, e ficou conhecido como Pompeu Magno, ou Pompeu o Grande. Como reconhecimento de suas inquestionáveis vitórias e a sua popularidade. Quando Pompeu exigiu um triunfo por suas vitórias africanas, Sula recusou, pois seria um ato sem precedentes e até ilegal homenagear um jovem que não havia ocupado nenhum cargo político oficial. Pompeu se recusou a aceitar não ser homenageado e apareceu nos portões de Roma esperando a homenagem, obrigando Sula a ceder e conceder um trunfo para Pompeu. Pompeu fez sua apresentação desfilando numa carruagem triunfal puxada por um elefante, representando suas vitórias na exótica África. Nas eleições consulares de 78, Pompeu apoiou Marco Emílio Lépido contra a vontade de Sula, que o removeu de seu testamento. Sula morreu no mesmo ano, e quando Lépido se revoltou, foi Pompeu que sufocou sua rebelião a pedido do Senado. Logo depois, Pompeu pediu ao Senado um governo proconsular na Espanha, para lidar com o último general popular, Quinto Sertório, que vinha resistindo já havia 3 anos. Os aristocratas recusaram o pedido de Pompeu. Eles estavam temendo o jovem popular e vitorioso general, que se mostraria também muito ambicioso. Pompeu resolveu resistir e se recusou a desmobilizar suas legiões até que seu pedido fosse aceito. O Senado cedeu ao pedido de Pompeu, concedendo-lhe o título e poderes de procônsul, e o enviou para a Espanha. No caminho, Pompeu passou um ano derrotando tribos rebeldes no sul da Gália e organizando a província. Ele ficou na Espanha de 76 a 71, apesar da guerrilha de Sertório. Pompeu venceu várias campanhas. Sertório foi se enfraquecendo cada vez mais e, por volta de 74, Metelo e Pompeu estavam conquistando cidade após cidade numa sequência de vitórias. Pompeu conseguiu finalmente esmagar os populares depois que Sertório foi assassinado por um de seus oficiais. No início de 71 todo o exército da Espanha se rendeu. Pompeu revelou então seu talento para a organização eficiente e administração justa da província conquistada, estendendo sua influência por toda a Espanha e no sul da Gália. Enquanto isso na Itália, Crasso estava lutando contra Espartaco para sufocar a Terceira Guerra Servil. Crasso conseguiu derrotar Espartacos, mas Pompeu capturou os fugitivos. Pompeu reivindicou para si a glória pelo fim da revolta, o que enfureceu Crasso. De volta a Roma, Pompeu era muito popular. Em 31 de dezembro de 71, celebrou seu segundo triunfo, desta vez por suas vitórias na Espanha. Para seus aliados, Pompeu era o mais brilhante general de sua época. Ele havia enfrentado Sula e seu senado com sucesso, e ele era visto como o único capaz de restaurar os direitos e privilégios da plebe, perdidos durante a ditadura de Sula. Com apenas 35 anos, e ignorando a tradição romana, ele foi eleito cônsul ao lado de Crasso.
Vários navios piratas tomavam conta do Mediterrâneo, pilhagens e latrocínios aterrorizavam a costa da Itália. Até mesmo César, em sua juventude, havia sido capturado por piratas. Segundo os historiadores romanos, piratas frequentemente saqueavam as cidades costeiras da Grécia, da Ásia e da própria Itália. O jovem general Pompeu havia recebido do Senado poder ilimitado sobre os mares. Pompeu assumiria o controle do mar e das costas até 50 milhas para o interior. Esta lei colocou Pompeu acima de todos os demais líderes militares no Oriente. Pompeu contava com 500 barcos, 120 mil homens e 5 mil cavalos. Pompeu dividiu o Mediterrâneo em 13 regiões. Se atacasse num só ponto, os piratas teriam tempo de reagir. No final do inverno, os preparativos estavam encerrados. Pompeu deixou um legado em cada uma das 13 áreas determinadas e enviou-lhes com suas frotas. Em 40 dias, o Mediterrâneo Ocidental estava livre. Muitos escaparam e se refugiaram na Sicília, para onde Pompeu partiu com força máxima. Mais de 20 mil foram capturados. Em Roma, Pompeu virou um herói. Novamente ele garantiu o suprimento de cereais da cidade. Segundo Plutarco, no final do verão de 66, suas forças já haviam removido do Mediterrâneo todas as ameaças. Pompeu foi aclamado como o maior dos romanos. Cícero não conseguiu resistir e escreveu o seguinte: Pompeu realizou seus preparativos para a guerra no final do inverno, iniciou-a no começo da primavera e terminou-a no meio do verão. Pompeu ganhou o comando para continuar a antiga guerra contra Mitrídates do Ponto. Com a aproximação de Pompeu, Mitrídates estrategicamente recuou suas forças. Porém, Pompeu conseguiu cercar seu acampamento, mas não pôde evitar que o inimigo rompesse sua linha de cerco para avançar mais para o oriente. Mas, depois, perto da Armênia, Pompeu conseguiu surpreender o exército pontífico com um corajoso ataque noturno e praticamente os destruiu, deixando o rei sem outra opção a não ser fugir. Tigranes, o Grande, rei da Armênia, concedeu-lhe refúgio e ajudou-o. Pompeu assegurou um tratado com Tigranes e, no ano seguinte, retomou a perseguição a Mitrídates. Os romanos venceram uma série de vitórias decisivas sobre ele, destruindo seus exércitos. Pompeu venceu a guerra e transformou o reino do Ponto na nova província romana. Pompeu marchou até a Síria, depois seu rei, Antíoco Asiático, e também transformou o território numa nova província. Pompeu seguiu para o sul e consolidou a supremacia romana na Fenícia e na Celicíria. Pompeu também conquistou Jerusalém. Joséfo disse o seguinte: dos judeus, caíram 12.000, mas dos romanos, muito poucos. E não poucas enormidades foram cometidas no próprio templo, que, em épocas anteriores, era inacessível e não podia ser visto por ninguém, pois Pompeu entrou nele e não poucos dos que estavam com ele também e viram o que era ilegal ser visto por quaisquer outros homens, acessível apenas aos sumos sacerdotes. Havia no templo a mesa de ouro, o candelabro sagrado, os vasilhames de água e uma grande quantidade de temperos, e, além destes, estava ali o tesouro de 2.000 talentos de dinheiro sagrado, mas Pompeu não tocou nada disto por causa de seu respeito à religião, e, neste ponto, agiu de maneira digna de sua virtude. No dia seguinte, ele deu a ordem para que os encarregados do templo limpassem e que levassem até lá as oferendas requeridas pela lei a Deus, e restaurou o sumo sacerdócio a Hircano, tanto porque ele havia lhe sido útil em outras funções, quanto por ter evitado que os judeus na zona rural do país ajudassem Aristóbulo de qualquer forma em sua guerra contra ele. No total, Pompeu anexou 4 novas províncias para a República Romana em sua campanha: Ponto, Síria, Cilícia e Creta. Os domínios romanos na Ásia passaram a se estender até o Mar Negro e o Cáucaso. As vitórias militares de Pompeu, seus assentamentos políticos e anexações territoriais criaram uma nova fronteira romana no Oriente. Na ausência de Pompeu, seu antigo aliado, Cícero, havia conseguido o consulado. Seu antigo inimigo, Crasso, apoiava César. No Senado e na política por trás das cortinas, Pompeu era admirado, temido e excluído, enquanto que, nas ruas, estava no auge de sua popularidade. Suas vitórias no Oriente valeram-lhe um terceiro triunfo.
Plutarco afirma que este triunfo representou o domínio de Pompeu, e de Roma, sobre todo o mundo, uma conquista que superaria inclusive a de Alexandre, o Grande. Pompeu, César e Crasso, apesar das diferenças, perceberam que se formassem uma aliança, poderiam controlar toda a República Romana. Essa aliança seria conhecida como o Primeiro Triunvirato. Pompeu e Crasso apoiariam César para o título de cônsul. Assim Crasso e Pompeu poderiam fazer suas manobras políticas através de César. Pompeu se casou com a filha de César, que se chamava Júlia. César conseguiu o comando da Gália, onde teria mais sucesso e glórias em sua carreira. Em 56, os laços entre os três triunviros estavam se rompendo. César convocou Crasso, depois, Pompeu para um encontro secreto. Eles concordaram que Pompeu e Crasso concorreriam novamente para o consulado de 55. E depois de eleitos, os dois tratariam de estender o comando de César na Gália por mais 5 anos. No final do ano consular conjunto dos dois, Crasso teria para si o lucrativo e influente governo da Síria, e poderia utilizá-lo como base de sua planejada conquista do Império Parta. Pompeu manteria a Espanha. Em 54, Júlia, a única filha de César e esposa de Pompeu, morreu no parto juntamente com o bebê. Os dois compartilharam o luto e as condolências, mas a morte de Júlia acabou com o laço entre Pompeu e César, que já vinha se rompendo há um tempo. No ano seguinte, Crasso e seu filho, Públio foram aniquilados no desastre da Batalha de Carras. César transformou-se no novo grande general romano e o frágil equilíbrio de poder entre eles foi ameaçado. César tentou uma segunda aliança matrimonial com Pompeu, oferecendo sua sobrinha neta, Otávia, irmã do futuro imperador Augusto. Porém, Pompeu recusou. Em 52, ele se casou com Cornélia Metela, filha de Metelo Cipião Násica, um dos maiores inimigos de César. Pompeu estava se afastando cada vez mais de César. Ele se aliou aos inimigos de César, que queriam a volta de César para ser julgado pelos seus crimes na Gália. Porém César não poderia entrar em Roma com seus soldados. Então ele teria duas escolhas: ou atravessaria como um civil e seria julgado, provavelmente seria preso ou até quem sabe morto, ou ele entraria como general e destruiria os seus inimigos. César escolheu a segunda opção. A guerra era inevitável. Pompeu se gabou de que poderia derrotar César e alistar seus exércitos apenas batendo seu pé em solo italiano, mas, na primavera de 49, com César atravessando o Rubicão e suas legiões marchando rapidamente pela península em direção a Roma, Pompeu ordenou que a capital romana fosse abandonada. Suas legiões recuaram para Brundísio, mais ao sul, onde Pompeu pretendia recuperar suas forças para travar uma guerra contra César no Oriente, utilizando seus recursos estratégicos lá e também a sua superior força naval. As legiões mais leais e experientes de Pompeu estavam na Espanha, e César, sabendo disso, decidiu destruir as legiões de lá primeiro. Enquanto isso, Pompeu recrutou um grande exército na Macedônia e recebeu tropas de alguns aliados orientais. Pompeu derrotou César no cerco de Dirráquio. Ainda assim, ao não perseguir César neste momento crucial no qual ele estava derrotado, Pompeu desperdiçou a chance de destruir o exército de César, muito menor que o seu. Como disse depois o próprio César, hoje o inimigo teria vencido se tivesse um comandante vencedor. Segundo Suetônio, foi neste ponto que César teria dito que Pompeu não sabe como vencer uma guerra. Com César o perseguindo, os conservadores liderados por Pompeu fugiram para a Grécia. César e Pompeu finalmente tiveram seu confronto definitivo na Batalha de Farsalos, em 48, um confronto amargo para ambos os lados e que Pompeu era tido como favorito, especialmente pela sua superioridade numérica. Contudo, as brilhantes táticas e a habilidade de combate muito superior dos veteranos de César resultaram numa derrota para Pompeu. Ele fugiu, sem saber ao certo para onde seguir. A decisão final foi trágica. Foi tentar refúgio no mais poderoso dos reinos orientais aliados de Roma, o Egito Ptolemaico. Depois de sua chegada no Egito, o destino de Pompeu foi selado pelos conselheiros do jovem rei Ptolomeu. Conforme Pompeu se levantava para desembarcar, foi esfaqueado até a morte por traidores, liderados por Áquila, Sétimo e Sálvio. Sua cabeça foi entregue a César, que lamentou sua morte. Ali chegava o fim de um dos maiores generais de Roma,
Pompeu sem dúvidas foi gigante. Sua única grande derrota foi na decisiva batalha de Farsalos. A verdade é que Pompeu não estava preparado para a guerra. Tinha anos que ele não combatia, e seus soldados experientes não estavam com ele na ocasião, além de que Pompeu não estava sozinho, e tinha que ouvir os políticos que estavam com ele. Sua posição estratégica era muito melhor que a de César e ele poderia ter matado o exército de fome. Porém, ele foi influenciado a lutar uma batalha campal por seus aliados. Talvez se tivesse mais preparação, o confronto poderia ter um resultado diferente. Além do mais, ele desperdiçou a grande chance de vencer a guerra, ao escolher não perseguir César. Mas de qualquer forma, essa derrota não mancha o nome, nem a carreira de Pompeu, que foi talvez o homem que mais conquistou territórios e aumentou a influência romana. Pompeu também era um grande guerreiro, dominava muito bem o gládio e sempre combatia junto com seus soldados. Durante todos os séculos que iriam surgir, o nome de Pompeu era lembrado pelos romanos como sendo um grande conquistador. Suas façanhas e conquistas o renderam o nome de Pompeu o Grande. Muito obrigado, galera. Espero que tenham gostado. Se tiver gostado, deixe seu like, se inscreva. Considere dar uma olhada nos livros que postamos sempre. Comprando pelo nosso link você ajuda diretamente o canal. Considere se tornar membro e nos apoiar também. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.